amor, ano do Senhor. Olá, amados e amadas de Deus. De 22 a dia 30 de abril, nós estaremos vivenciando uma novena especial, rezando por todos os trabalhadores e trabalhadoras e também por todos os desempregados. No dia 1º, dia de festa, dia de comemorar São José Operário, nós estaremos aqui no Santuário da Vida te esperando para essa bênção especial aos trabalhadores e desempregados. A partir das 19 horas, a celebração da solenidade de São José Operário, e você é o meu convidado, rezando desde o dia 22 pela televisão e celebrando conosco também no dia 1º de maio. Te espero, hein? Bora rezar juntos! Tempo de união e fraternidade. Rede Vida. Tempo de união e fraternidade. Teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Muito bom dia, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Com alegria nós começamos o Conta Comigo, já praticamente celebrando os dias mais especiais do ano para os católicos. A Semana Santa do Senhor Jesus Cristo, que já está às vésperas aí da sua Páscoa, de celebrarmos o motivo da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Por isso que esses dias são tão especiais. Recordam que nós somos discípulos e adoradores de um Deus vitorioso e vencedor, que derrama sobre a nossa vida a cada manhã, a cada dia, a força da sua vitória. A ressurreição do Senhor é importante, por quê? Porque é isso que justifica a nossa presença aqui hoje. Quase 2000 anos depois desse evento histórico, a sua força e a sua graça são experimentadas na minha e na sua vida, quando a cada manhã nós nos levantamos. Apesar das lutas, apesar dos pesares, apesar das guerras, de todos os lados nós somos atacados, mas nunca derrotados. De todos os lados somos afligidos, mas nunca sucumbimos. E por isso, esses dias são tão especiais. A vitória de Cristo, ganhada, comprada na cruz e no sepulcro vazio, se torna presente na minha e na sua vida pela força do Espírito Santo. Por isso, que a paz de Deus esteja com você em mais essa madrugada, em mais essa manhã que se inicia, esse tempo tão bonito, tão especial, finzinho de Quaresma, já pertinho da Páscoa. Estamos aqui para rezar juntos em mais uma madrugada de luz e de graça no programa Conta Comigo, na Rede Vida, o canal da família. Quero rezar com você e por você. Por isso, mande para mim as suas intenções, os pedidos que você tem a colocar diante de Deus nestes dias particulares de mais oração e de mais conexão com Deus. Quais são os seus pedidos? Entre em contato conosco no WhatsApp DDD 11 91301 1967, no 0800 545 5900 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br. E nada melhor do que experimentar o poder da força e da vitória de Jesus do que sendo obedientes à sua palavra. Quando nós lemos a palavra cheios do Espírito Santo, cada vírgula, cada linha, cada letra que está colocada na palavra de Deus traz esse poder do Senhor para nós. Quando você ouve a palavra de Deus com fé, é a voz de Jesus que, pelo poder do Espírito Santo,
entra na sua vida, entra na sua história. Então eu convido você nessa madrugada a colocar-se de verdade na presença do Senhor e a abrir o coração, abrir a cabeça, para que juntos nós possamos deixar o Senhor falar na sua palavra que nos ilumina, nos conduz e nos liberta. Pegue a Bíblia, a liturgia diária, o materialzinho aí de anotação e vamos juntos ouvir a palavra do Senhor nessa madrugada que está começando. Venha comigo. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém. Nós continuamos a leitura do Evangelho segundo São João, hoje capítulo 10, versículos de 31 a 42. O evangelista João que nos é presenteado para a leitura especialmente destes dias mais importantes do ano. Um processo cada vez mais exigente, cada vez mais cheio de complicações entre Jesus e os fariseus. E nós sabemos onde é que isso vai dar. Na condenação de Jesus à morte por blasfêmia. Porque sendo ele um homem, segundo o pensamento dos judeus, se faz Deus e se faz filho de Deus. Ouçamos. De novo os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse: Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Jesus respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse e vós sois deuses? Se a escritura, que não pode ser anulada, chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse: Eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez, procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando, e lá permaneceu. Muitos foram até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, como o padre disse antes de começarmos a leitura e a meditação do Santo Evangelho, hoje é explicitado o motivo real da condenação do Senhor Jesus à morte na Sexta-feira Santa. Os judeus condenam Jesus à morte por blasfêmia, porque ele diz ser Deus e ser filho de Deus. Essa razão ficou explicitada quando eles gritam, logo no começo. Nós não queremos te apedrejar por causa das coisas boas que você fez, mas por causa da blasfêmia. Porque você, sendo apenas um homem, você se faz Deus. E aí vai Jesus dizer e responder para cada um deles: se a escritura, que não pode ser anulada, chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque disse: eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, credes nas minhas obras. Quais são as obras de Jesus? As próprias obras do Senhor Jesus já mostram quem Ele é. Ele perdoa pecados, Ele ressuscita mortos, Ele cura a visão a cegos, Ele levanta paralíticos, Ele expulsa demônios daqueles que estavam há anos se sacudindo debaixo do poder das trevas e do poder do inimigo. Todas as obras feitas por Jesus demonstram quem Ele é. E Ele criou um discipulado, criou 12 homens que vão prolongar no tempo e na história a sua presença salvadora. Os fariseus, os judeus, os sumos sacerdotes e os doutores da lei tramam um processo para condenar Jesus por blasfêmia. Nós vamos ver no que isso vai dar.
Caifás vai dizer, reunido diante do Sinédrio: vocês não entenderam ainda a escritura que fala que é melhor que um só morra pelo povo? Eles acusam Jesus de blasfêmia, mas quando chegam na Gábata de Pôncio Pilatos, na sexta-feira santa de manhã, vão querer que os romanos o condenem à morte por um motivo político, alegando que Jesus quer se fazer rei de Israel, e todo aquele que quer se fazer rei não era amigo de César. A inveja faz com que o processo seja manipulado e, por inveja, entregam Jesus aos romanos. Se eles chegassem nos romanos só dizendo que Jesus estava cometendo blasfêmia, isso não teria dado em nada. A questão é que eles chegam até os romanos alegando que Jesus, muito mais do que ser um blasfemo, era também, além disso, um agitador do povo. Ele era da Galileia, ele era de Nazaré, e toda a grande rebeldia contra o Império Romano sempre veio da região da Galileia. Logo, quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, aclamado como um galileu que vinha fazendo milagres e que havia se proclamado rei, todo o povo de Israel automaticamente já pensou que ele seria um Messias que viria para derrubar os romanos na força da espada, na força da guerra, na força da luta. Mas o Filho de Deus, para poder reinar no coração do ser humano, ele não derruba ninguém com a espada. Para expulsar Satanás, que se sentou no coração do ser humano lá no paraíso, o Filho de Deus tem que se sentar no trono humilde da cruz. E ele não entra em Jerusalém com as glórias de um rei. Ele entra manso, como vai dizer a profecia de Zacarias. Alegra-te, Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele vem manso, sentado num potro, num jumentinho, num filho de jumenta. Jesus vem, de certa forma, para frustrar as concepções daquelas pessoas. E é que eu quero que você entenda, para a gente poder começar a Semana Santa, não é possível começar a Semana Santa sem entender essa dicotomia que existe. No domingo de Ramos você tem uma multidão que está com os ramos nas mãos, gritando a Jesus: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, rei de Israel, hosana nas alturas.